Depois que eu comecei a seguir o protocolo fielmente, com 7 dias, eu já vi totalmente diferença no meu corpo, nos meus sintomas, nas minhas emoções. Eu fui ao médico, eu fiz o exame de sangue e depois, com 3 semanas, aí que foi que a chavinha virou para mim, que realmente a nossa medicina é a comida e a comida de verdade. Então, nosso objetivo principal ao procurar a doutora Gisela era engravidar. E assim, fazendo tudo o que ela nos orientou, 9 meses depois, nós conseguimos o nosso grande sonho, que era engravidar. Cheguei à eliminação total de 100 quilos. Saí dos 183, fui aos 83. Consigo ser um esposo melhor que a minha esposa em casa. Consigo estar ajudando ela nas tarefas diárias. Quando a pessoa tem uma obesidade grande, a pessoa não consegue, né? Estando passando um pano na casa, uma vassoura, varrendo, né? Assim, atividade simples do dia a dia mesmo, né? Porque a fibromialgia, quando ela se instala na gente, ela tira... Primeiro, uma das primeiras coisas que ela tira da gente é a autoestima. Eu voltei a ter autoestima. Eu voltei a me amar, a gostar de mim. E a doença, ela faz isso, né? E eu sou muito grata. Olá! Como seria viver uma vida sem medo de saber qual será o resultado ao abrir o seu exame de sangue? Uma vida em que você se sente mais protegida de doenças, com mais energia de uma menina, ânimo que contagia as pessoas ao seu redor. Um corpo do qual você se orgulha, com uma aparência rejuvenescida, dormindo bem e acordando com disposição. Tudo porque você sabe qual o segredo para manter uma vida longa, com qualidade e livre de preocupações com a sua saúde. É sobre esse segredo que estamos tratando na semana especial Farmácia na Cozinha. Para quem está chegando a esse evento agora, eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional, fitoterapeuta e jornalista. E este é o segundo de uma série de 4 episódios dessa semana especial online e gratuita que eu preparei para você. Estou aqui para compartilhar conhecimento e inspiração sobre como fazer as melhores escolhas alimentares para cuidar do seu maior patrimônio, o seu corpo. No primeiro episódio de Farmácia na Cozinha, eu revelei que há um único remédio capaz de desinflamar o corpo, frear o envelhecimento precoce e diminuir dores e doenças. Um remédio que é seguro, acessível e muitas vezes mais eficaz do que os medicamentos populares. E que serve para prevenir e tratar várias condições de saúde. Do colesterol alto à enxaqueca, da perda de memória às alergias, dos calorões da menopausa à depressão. Esse remédio está disponível sem prescrição médica e para qualquer pessoa. E funciona independentemente da sua idade, gênero ou histórico familiar de doença. Esse remédio não podia ser outro: a alimentação. Fazer dos alimentos os seus melhores medicamentos, como Hipócrates, o pai da medicina, já preconizava há mais de 2000 anos. A qualidade dos alimentos que escolhemos determina a qualidade e a variedade dos nutrientes aos quais o nosso corpo terá acesso para poder construir, manter e regenerar a saúde. Por isso, não dá para ter qualidade de vida sem olharmos para as escolhas que temos feito em nosso dia a dia. Pequenas alterações nos nossos hábitos de vida, especialmente na nossa alimentação, pode trazer grandes resultados para cada aspecto da nossa saúde. E não só para o futuro. Cada pequena mudança feita com conhecimento e qualidade pode trazer resultados rápidos em questão de dias. E quando você se sente bem consigo mesma, o que era uma mudança acaba se tornando um estilo de vida. Estamos formando hoje uma grande comunidade que compartilha desse estilo de vida, que promove uma vida livre de dores e doenças. E eu não posso deixar de agradecer a todo mundo que assistiu
ao primeiro episódio dessa semana e deixou o seu comentário aqui embaixo na página, nas redes sociais, compartilhando o conteúdo com aquela hashtag principal do evento, Viver Sem Adoecer. Todas nós buscamos por uma vida extraordinária, que muitas vezes não acontece por causa de uma dor. E você, que cuida tanto de tudo e de todos, merece uma vida extraordinária. Então, não importa se você está começando a olhar para você e sua saúde agora. Não importa se você está acima do peso, se já passou dos 40, 50, 60 ou até dos 90 anos. Vamos combinar que nunca é tarde para começar. Nós sempre podemos melhorar a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa aparência física, independente do ponto de partida. Só precisamos ter um método, um caminho, já validado pela ciência, que é o que eu estou apresentando a você ao longo dessa semana. E no episódio de hoje eu vou revelar o inimigo oculto que pode estar agindo dentro de você nesse exato momento. Esse vilão, ou melhor, essa vilã, é a grande culpada por condições tão comuns nas mulheres nos dias de hoje. Dores articulares e fibromialgia, ansiedade, depressão e estresse, dificuldade para emagrecer, enxaquecas constantes, cansaço extremo, intestino preso. E se você vem enfrentando um ou mais desses problemas, você precisa saber como derrotar essa vilã o quanto antes, como eu vou ensinar nesse vídeo. Mas antes de seguir com o conteúdo do episódio de hoje, é importante que eu diga que esta semana tem uma continuidade. Por isso, se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, clique no ícone do vídeo 1 aqui mesmo nessa tela e não deixe de assistir. Assim você aproveita melhor o conteúdo. Então, vamos em frente? Seja muito bem-vinda ao segundo episódio da semana especial Farmácia na Cozinha. Em 1903, o famoso inventor norte-americano Thomas Edison disse as seguintes palavras: o médico do futuro não prescreverá medicamentos, mas instruirá os pacientes sobre os cuidados com o corpo, sobre a sua dieta e a causa e a prevenção de doenças. Infelizmente, a previsão de Thomas Edison não se concretizou. Hoje, os remédios químicos são a primeira e muitas vezes a única opção de tratamento. Eu recebo no consultório pacientes que chegam a tomar 12 medicamentos diferentes todos os dias. Alguns até repetindo remédios, tomando a mesma classe de medicamentos 2 vezes. Isso porque foram prescritos por profissionais diferentes. Cada médico foi passando um remédio sem perguntar o que o médico anterior tinha prescrito e assim sucessivamente. Mas a minha forma de cuidar da saúde é outra. Como nutricionista clínica funcional, os remédios que eu prescrevo são outros. Você encontra na feira, não na farmácia. São alimentos ou, no máximo, suplementos alimentares. E sabe o que eu adoro nesses remédios naturais? É que o mesmo protocolo é usado para todos os tipos de doença e não como hoje a medicina vê para cada doença um medicamento. Quando falamos de alimentação e estilo de vida, aí é diferente. As mesmas recomendações de alimentos que fazem bem para o coração também melhoram o fígado, também fazem bem para o cérebro, também ajudam as suas dores articulares e ajudam a prevenir o diabetes e até o câncer. Ele vai melhorar a sua saúde como um todo, mas também do seu filho, neto, marido, enfim, da família inteira. E isso acontece porque a nutrição funcional age na raiz de todas as doenças e de qualquer doença. E sem arrancar a causa fundamental da doença,
não tem como fazer o problema de saúde desaparecer. Você só vai postergar, adiar e fazer com que ele se torne crônico. E o principal gatilho de todas as doenças é ela, a inflamação crônica. Um corpo inflamado é como um incêndio. Se você não contiver rapidamente as chamas, o edifício vai desabar. Até mesmo pesquisadores da prestigiosa Escola de Medicina de Harvard já declararam em um artigo: um número crescente de evidências sugere a existência de uma causa comum nas principais doenças degenerativas. Os 4 cavaleiros do apocalipse médico, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e Alzheimer, podem estar montados no mesmo corcel, no mesmo cavalo, a inflamação. Sim, as doenças mais temidas da atualidade, curiosamente chamadas por Harvard de 4 cavaleiros do apocalipse, compartilham de uma mesma causa. A revista Time até foi mais longe e chamou a inflamação crônica de a assassina secreta em sua capa. Mas, para não ficar nenhum mal entendido, você sabe o que é inflamação? Entender o que é inflamação é muito importante para separarmos a inflamação aguda de uma inflamação crônica. A inflamação nada mais é do que uma resposta natural do corpo que acontece quando o nosso organismo precisa lutar contra agentes que o prejudicam, como infecções por bactérias, vírus ou parasitas, ferimentos, traumas. Isso é uma tentativa de curar. Quando o seu corpo se sente atacado, seu organismo libera uma resposta inflamatória com o objetivo de recuperar eventuais perdas e danos. De certo modo, portanto, sofrer uma inflamação não é ruim. Pode ser o primeiro passo para o seu organismo se curar. Dor, calor, rubor, inchaço, perda de função são os 5 sintomas clássicos que podem ser percebidos no local inflamado. Quando a situação é aguda, todo o processo inflamatório geralmente dura algumas horas, no máximo alguns dias. Ela tem início, meio e fim. Portanto, a inflamação aguda é pontual, importante e necessária. O problema é quando ela não cessa, tornando-se crônica. A inflamação crônica é o nome que a ciência dá para quando essa resposta inflamatória permanece e não é desligada. Ela dura meses e muitas vezes anos. Quando isso acontece, a mobilização de células de defesa do corpo, ela não para. E em vez de recuperar a lesão, ela vai danificando as próprias estruturas do corpo e de forma cada vez mais profunda, silenciosa e invisível. Aos poucos, ao longo dos anos, órgãos e tecidos vão sendo danificados. Quer ver só? Na sua circulação, um dos estragos que a inflamação causa no corpo é uma lesão no revestimento das artérias. E a tentativa de curar esse machucado é como colocar um curativo numa ferida. Se temos uma lesão que não sara nunca, esses curativos vão sendo empilhados e acumulando em placas nas artérias, o que pode interromper o fluxo de sangue ao coração, ao cérebro. Já no sistema nervoso, quando o cérebro permanece inflamado por muito tempo, ele pode desenvolver Alzheimer e outros tipos de doenças degenerativas como Parkinson, também depressão, ansiedade, demência. E se o processo de inflamação incessante perdura nas articulações, sabe o que acontece? Desenvolvemos artrite e dores que não passam. No pâncreas, a inflamação pode levar à resistência à insulina, o primeiro passo para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Grande parte dos casos de câncer hoje tem como causa a inflamação crônica. Isso sem falar nos incômodos do dia a dia, alergias, cansaço, problemas de pele,
Tudo isso pode ser consequência de um corpo inflamado. E tem muita gente ainda que acredita que as doenças acontecem por predisposição genética, que são um destino natural herdado dos nossos pais e avós e que não há nada que possamos fazer. E na verdade, a epigenética já desconstruiu isso. Epigenética é a capacidade que o corpo humano desenvolveu de ativar ou desativar alguns dos nossos genes de acordo com o ambiente ou estilo de vida. A genética que herdamos determina no máximo 20% de como envelheceremos e se vamos ou não manifestar essas doenças. Os pesquisadores são categóricos em afirmar que mais de 80% do que experimentamos em nossa saúde e bem-estar estão relacionados às nossas escolhas, às escolhas que nós fazemos no dia a dia. Ninguém dorme magra e acorda obesa de um dia para o outro. Ninguém dorme saudável e acorda diabética ou com um câncer. Construímos ao longo dos anos uma situação através de escolhas erradas, por ignorar quais são as necessidades do corpo, as necessidades nutricionais. Mas a boa notícia é que, da mesma forma que podemos construir um desequilíbrio, podemos desconstruí-lo, transformando nossos hábitos, transformando nossas atitudes e obtendo o conhecimento necessário para fazer as melhores escolhas a cada momento. Só me diz uma coisa, algum médico já dedicou uma consulta inteira para falar a você como apagar essas chamas da inflamação crônica que estão dentro do seu corpo? Acredito que não. E sabe por quê? Simplesmente porque muitos profissionais não fazem a menor ideia de como apagar esse fogo que está dentro de você. Até porque não existe nenhum medicamento que ataque a inflamação crônica sem colocar o seu corpo em risco. E o primeiro passo para conter a inflamação crônica é parar de alimentá-la. Inúmeros fatores da vida moderna contribuem para a inflamação crônica, incluindo estresse, falta de sono, químicos tóxicos da poluição, agrotóxicos, cosméticos e gordura abdominal. E em especial a má alimentação. Consumimos em excesso alimentos altamente pró-inflamatórios. Quer um exemplo? O pão nosso de cada dia. O pãozinho dos dias de hoje é muito diferente do famoso pão que temos na Bíblia. O trigo bíblico não era esse trigo de hoje, que foi geneticamente modificado e comprometeu a nossa saúde. Era o trigo sarraceno, que não é um cereal, é uma semente e não tem glúten. Muito tem se falado sobre o glúten nos dias de hoje, mas não é modinha não. Sabemos que uma boa parte da população se prejudica ao consumir alimentos com glúten. Alguns sofrem de uma forma muito aguda e imediata. São celíacos, que não podem sequer triscar no glúten. São poucas pessoas, menos de 1% da população. Porém, cerca de 40% sofre de sensibilidade ao glúten na alimentação. Um desses efeitos é a inflamação que ele causa na parede do intestino. E se isso fosse algo de vez em quando, não haveria problema, mas o problema é que se comemos um pãozinho a cada dia, uma bolachinha no lanche, um prato de macarrão no almoço e uma pizza no jantar, aí estamos mantendo o intestino em constante inflamação. Essa irritação crônica conduz a uma perda da capacidade da sua parede intestinal regular a permeabilidade e a seletividade. Isso significa que o corpo perde a capacidade de decidir o que ele vai deixar entrar ou não na corrente sanguínea e acaba permitindo a passagem de moléculas que jamais deveriam entrar no nosso corpo. O resultado é inchaço, dores nas articulações, problemas na pele, distúrbios cerebrais e até isso pode ser gatilho
para o desenvolvimento de doenças autoimunes. Sem falar que o glúten tem substâncias altamente viciantes que causam dependência química. E pessoal, não adianta trocar 6 por meia dúzia, porque se você sai da prateleira do pão com glúten para o pão sem glúten, você só está retirando o glúten, que é a proteína do trigo, mas ele continua tendo carboidrato que vai virar açúcar. Ele só não vai ter um gosto doce, mas para as nossas células isso pouco importa. No final da digestão, ele vai virar glicose da mesma forma. Ah, doutora Gisela, mas eu nem uso açúcar, só uso para adoçar o café. Então, minha amiga, você pode começar a olhar para o pão, para a sua torrada, para o biscoito e enxergá-los como colheres de açúcar. O excesso de açúcar e carboidratos refinados, os refrigerantes e outras bebidas doces aumentam muito rapidamente os níveis de açúcar no sangue, que aumenta a liberação de substâncias pró-inflamatórias. E isso pode levar ao aumento de peso, ganho de gordura abdominal e diabetes. Por isso, é muito importante buscar uma variedade de alimentos, como as raízes nativas do Brasil, a mandioca, o cará, o inhame. Tem muita gente trocando o pãozinho por essas raízes cozidas, tostadas na chapa, com um belo azeite de oliva. Eu sempre faço, até porque essas raízes são excelentes fontes de energia para o seu café da manhã. Eu também ensino as minhas pacientes a prepararem receitas deliciosas de pães, bolos, substituindo a farinha de trigo por outros tipos de farinha. Além disso, existe na natureza verdadeiros remédios naturais contra a inflamação. São alimentos e ervas que são potentes anti-inflamatórios. Para começar, podemos fazer uma deliciosa seleção de alimentos derivados de frutas doces e saborosas, como o morango, o açaí, mirtilo, amora, jabuticaba, uvas vermelhas e roxas, mas também podemos usar a couve, o brócolis, a cebola, tomates vermelhos e suculentos. Todos esses alimentos contêm fitoquímicos que dão cores, aquelas cores vibrantes aos alimentos, que combatem a inflamação e o envelhecimento precoce das células. E aqui eu não poderia deixar de falar do poderoso ômega 3, um dos maiores anti-inflamatórios naturais. Seu corpo precisa de ômega 3. Diferentes estudos já mostraram que quanto mais ômega 3, menor o seu risco de entupimento das artérias e de morte por infarto ou AVC. Ele é essencial para o bom funcionamento do seu cérebro e prevenção de doenças degenerativas. E onde você encontra ômega 3? A minha fonte favorita é a sardinha. Por isso que eu digo que é importante incluir peixes na sua alimentação. Além do ômega 3, há outros alimentos que podem realmente ser a solução que você e sua família tanto buscam. Existem cardápios e ações simples que agem na raiz de tudo. E eu desenvolvi um método de 12 semanas focado em 7 pilares simples para desinflamar o corpo, que, por incrível que pareça, já começa a dar respostas em 3 semanas. Só com um corpo desinflamado é possível desacelerar o envelhecimento precoce e tratar dores e diversas doenças. O corpo é uma estrutura complexa, com muitos fatores que precisam ser observados e compreendidos. Para deter a inflamação crônica, você precisa, além da alimentação, olhar para os 7 pilares essenciais. Infelizmente, num vídeo curto como esse, fica impossível explorar os detalhes, aprofundar o conteúdo e passar tudo com calma como eu gostaria. Mas o que importa é que você se interessou pelo assunto, viu que existe um caminho efetivo, acessível e seguro para tratar a sua saúde e de toda a sua família. E a pergunta que eu faço agora é: você está pronta para tomar as rédeas da sua saúde? Se sim,
No terceiro episódio, eu vou mostrar a você o caminho dos 7 pilares para desinflamar o corpo e para ter uma vida extraordinária. A vida que você merece após tantos anos de trabalho. Bom, antes de ir, também peço um favor. No próximo episódio, além de explicar os detalhes dos 7 pilares, eu vou responder as suas dúvidas. Por isso, peço que comente aqui o que você quer saber e fique atenta à sua caixa de entrada de e-mails, ok? Porque eu vou avisar quando o próximo vídeo for ao ar com as respostas. Combinado? Ah, só um último pedido. Se você conhece alguém que precisa, não deixe de recomendar esse episódio aqui, ok? Tenho certeza que essa pessoa vai lhe agradecer por isso. Um grande abraço e até breve.